A ideia de que todos nós carregamos uma sombra pode parecer poética à primeira vista, mas para Carl Gustav Jung, ela era uma realidade psíquica inevitável e essencial para a compreensão do ser humano. A sombra, segundo ele, representa tudo aquilo que somos, mas que não queremos ser: impulsos, desejos, traços de personalidade e emoções que julgamos inaceitáveis ou incompatíveis com a imagem que construímos de nós mesmos. Não é apenas o mal ou o negativo, mas tudo aquilo que está inconsciente por ter sido rejeitado ou reprimido. Imagine uma criança que aprende que não pode chorar porque homens não choram ou que sentir raiva é feio. Esses afetos naturais são empurrados para fora da consciência e acabam se alojando na sombra. Com o tempo, esse material psicológico acumulado age de forma autônoma, causando desconfortos, explosões emocionais, crises de ansiedade e até doenças psicossomáticas. Ao não reconhecer a sombra, o indivíduo passa a viver em constante conflito interno, lutando contra partes de si que ele próprio negou. Jung não via isso como uma falha moral, mas como uma característica do funcionamento psíquico. A formação da sombra é, em certo sentido, inevitável, pois todos precisamos nos adaptar às normas sociais e expectativas familiares. Mas o problema aparece quando acreditamos demais no nosso personagem e esquecemos que somos muito mais complexos do que ele permite mostrar. Um exemplo simples disso é o indivíduo que se define como pacífico a qualquer custo, que nunca entra em conflito, mas que vive com gastrite, insônia e sofre ataques de raiva interna quando se vê desrespeitado. Essa pessoa talvez não tenha aprendido a integrar seu lado agressivo de maneira consciente e saudável. O resultado é que essa raiva reprimida acaba se voltando contra ela mesma, ou pior, é projetada nos outros. Ela vê os agressivos e intolerantes em todo lugar, sem perceber que está vendo a si própria espelhada nos outros. A sombra não desaparece só porque é ignorada, ela apenas muda de máscara. E quando não olhamos para ela de frente, ela nos domina pelas beiradas. Jung dizia que, enquanto você não tornar consciente o inconsciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Assim, o primeiro passo para lidar com a sombra não é eliminá-la, isso seria impossível, mas reconhecê-la, aceitá-la como parte legítima da nossa totalidade. Todos nós temos partes egoístas, arrogantes, vaidosas, medrosas, invejosas. Fingir que não temos só serve para dar mais força a essas mesmas partes, agora agindo nas sombras, nos controlando, sem que saibamos. A sombra não é um monstro a ser exterminado, mas um pedaço esquecido da alma que deseja ser reintegrado. Para entender como a sombra se forma, é essencial compreendermos antes o conceito de persona, outro termo fundamental na psicologia junguiana. A persona é a máscara social que cada um de nós constrói para se apresentar ao mundo. É como queremos ser vistos e como aprendemos a ser aceitos. Não se trata de falsidade, mas de um mecanismo psíquico necessário. Sem a persona, seríamos brutalmente sinceros, inadequados em muitos contextos, incapazes de viver em sociedade. Desde cedo, aprendemos o que agrada e o que desagrada nossos pais, professores, colegas. Uma criança que é elogiada por ser comportada pode acabar se moldando para ser sempre dócil, mesmo quando sente raiva ou frustração. Um adolescente que percebe que ganha status ao ser durão pode suprimir seus medos e sua sensibilidade para manter essa fachada. Aos poucos, vamos colando essas máscaras até confundirmos nossa identidade com elas. Mas tudo aquilo que a persona não permite expressar, tudo que é julgado indesejável, perigoso ou simplesmente fora do esperado é empurrado para o porão da psique e ali nasce a sombra. Por exemplo, alguém que cresceu num ambiente onde demonstrar fraqueza era motivo de vergonha pode reprimir sua vulnerabilidade, passando a se mostrar sempre seguro, confiante, até arrogante. Porém, essa fraqueza continua existindo, escondida, e pode se manifestar em momentos de crise como pânico, fobias ou a necessidade de dominar os outros. A sombra, assim, é como um arquivo oculto onde salvamos tudo o que não encaixa no papel que escolhemos representar. O problema é que quanto mais nos apegamos à persona, mais distante ficamos do nosso verdadeiro eu. O excesso de identificação com essa máscara social torna a pessoa rígida, defensiva, superficial. É comum vermos isso em figuras públicas, religiosos, profissionais que vivem sob uma constante obrigação de parecer virtuosos, e quanto maior o esforço para manter essa imagem, maior a pressão interna da sombra. Às vezes, isso irrompe de forma escandalosa, escândalos, colapsos nervosos, comportamentos incoerentes. Outras vezes, aparece no corpo doenças, cansaço extremo, crises existenciais.
É como se a alma gritasse por espaço, por autenticidade. A persona não é ruim, mas quando se torna uma prisão, ela nos afasta da totalidade do ser. Um exemplo cotidiano. Quantas vezes você já viu alguém que é legal demais se irritar do nada e parecer outra pessoa? Isso é sombra. A construção da persona, embora necessária, precisa ser flexível e permeável à autopercepção. Precisamos reconhecer que não somos apenas o que mostramos, somos também tudo aquilo que escondemos. E é nesse ponto que começa o verdadeiro processo de individuação proposto por Jung, um caminho de reconciliação entre persona e sombra, entre o que mostramos e o que somos. Porque viver só como persona é atuar num teatro de si mesmo, e isso custa caro, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. Quando ignoramos a sombra, não a eliminamos, apenas a lançamos no escuro da psique, onde ela fermenta, cria pressão e volta à superfície disfarçada de sintomas. Jung nos alerta para essa dinâmica ao afirmar que os conteúdos reprimidos não morrem, mas continuam ativos em nosso inconsciente, influenciando pensamentos, comportamentos e sentimentos sem que tenhamos consciência disso. Um dos principais modos pelos quais a sombra reprimida se manifesta é por meio da ansiedade. Pense na ansiedade como um alarme interno disparado por partes de nós que não estão sendo escutadas. Um desejo reprimido, uma raiva não expressa, um medo antigo guardado, todos esses elementos rejeitados se acumulam e geram uma tensão que o corpo e a mente não conseguem ignorar. Por isso, é comum que pessoas aparentemente equilibradas sofram de crises ansiosas inexplicáveis. Sua harmonia é apenas superficial, pois internamente há partes inteiras do seu ser que não estão sendo vividas. Outro sintoma clássico da sombra é a raiva, mas não a raiva legítima, consciente, que defende limites ou expressa frustração, e sim a raiva deslocada, que explode sem motivo claro ou é direcionada de forma desproporcional a situações banais. Quantas vezes vemos alguém surtando no trânsito ou gritando por causa de um comentário trivial? Muitas dessas reações são a sombra vindo à tona, buscando expressão. A raiva reprimida, em especial, é perigosa porque ela não desaparece. Ela se acumula como uma panela de pressão e um dia explode, geralmente em quem menos merece. Jung também observa que quanto mais negamos nossa sombra, mais ela tende a se projetar nos outros, o que nos leva a um comportamento conhecido como demonização do outro. Isso significa que passamos a ver nos outros os defeitos que não conseguimos aceitar em nós mesmos: o autoritário, o manipulador, o invejoso, o preguiçoso. Muitas vezes, esses julgamentos são reflexos diretos de conteúdos internos que não fomos capazes de integrar. Um exemplo comum é o da pessoa que se considera muito generosa e se irrita profundamente com qualquer sinal de egoísmo nos outros. Isso pode revelar um egoísmo reprimido, uma parte de si que também deseja cuidar de si mesma, mas que foi sufocada por uma persona altruísta. A negação da sombra, portanto, tem um custo psicológico alto. Ela nos tira energia vital, pois manter conteúdos inconscientes afastados exige esforço constante. Ela também prejudica nossos relacionamentos, pois projetamos nos outros aquilo que não reconhecemos em nós. E por fim, ela nos distancia de nossa essência, pois quanto mais partes de nós são negadas, menos inteiros nos tornamos. Jung propõe que o sofrimento, nesses casos, pode ser um convite à integração. A dor é o sinal de que há algo esquecido pedindo espaço para existir. Em vez de apenas medicar ou distrair, podemos começar a escutar essa dor e perguntar: que parte de mim está sendo silenciada? Um dos mecanismos mais fascinantes e traiçoeiros do inconsciente é o da projeção, e Jung dedicou grande parte de seus estudos a compreender como ela funciona. Quando reprimimos partes de nós que não aceitamos, essas partes não somem, elas simplesmente perdem a capacidade de serem reconhecidas como nossas. O resultado é que começamos a enxergar nos outros aquilo que na verdade habita dentro de nós. Projeção é, essencialmente, ver no mundo externo aquilo que está dentro de nós e não queremos admitir. A inveja que vemos no colega, a arrogância que condenamos em um estranho, o egoísmo que julgamos em alguém próximo, tudo isso pode ser projeção de conteúdos que negamos em nós mesmos. Isso não significa que os outros nunca sejam invejosos ou arrogantes, mas sim que nossa sensibilidade exagerada a certos comportamentos pode revelar algo mais profundo do que simples observação objetiva. Quando algo nos afeta com força desproporcional, quando reagimos com indignação, raiva ou desprezo intensos, é um bom indicativo de que ali há uma sombra projetada. Um exemplo cotidiano:
Uma pessoa que se diz absolutamente contra qualquer tipo de manipulação e vive acusando os outros de manipuladores pode estar inconscientemente utilizando estratégias sutis para controlar quem está à sua volta, mas não reconhece isso em si. Então, seu inconsciente resolve jogar esse conteúdo nos outros, como um espelho invisível. A projeção é, nesse sentido, uma forma do inconsciente tentar mostrar o que foi reprimido. E ela não se limita a aspectos negativos. Também projetamos qualidades positivas, aquilo que Jung chamava de sombra dourada. Muitas vezes, admiramos alguém de forma intensa e quase irracional porque essa pessoa manifesta qualidades que estão latentes em nós, mas que ainda não tivemos coragem de desenvolver. Por isso, tanto o amor à primeira vista quanto o ódio visceral podem ser pistas de projeções em ação. A vida cotidiana está cheia de espelhos, mas quase nunca os reconhecemos como tal. Nos relacionamentos, por exemplo, as projeções são quase inevitáveis. O parceiro ou parceira se torna palco onde nossas feridas, desejos e sombras são encenados. Esperamos que o outro nos salve, nos complete, nos entenda sem que digamos nada, e quando ele ou ela não corresponde a essa fantasia, sentimos frustração, traição, mágoa. Tudo isso porque projetamos partes de nós que ainda não integramos. Jung dizia que o encontro com a sombra começa quando paramos de apontar o dedo para fora e olhamos para dentro perguntando: o que isso diz sobre mim? Essa pergunta não é confortável, mas é libertadora. Ela quebra a ilusão de que o mundo é culpado pelos nossos conflitos internos e nos devolve a responsabilidade, e com ela, o poder de transformação. Porque enquanto estivermos presos em projeções, seremos prisioneiros de nós mesmos, vivendo em um teatro de espelhos onde confundimos reflexos com realidade. O momento em que o indivíduo confronta sua sombra marca uma das etapas mais delicadas e transformadoras do desenvolvimento psíquico, sendo considerado por Jung um verdadeiro rito de passagem. Esse encontro não é apenas teórico ou conceitual, ele é vivido como uma ruptura, uma crise, um abalo na autoimagem. É quando somos forçados pelas circunstâncias ou pela dor a ver aquilo que por anos evitamos. Pode acontecer durante uma depressão, uma perda, um fracasso, ou simplesmente quando o cansaço de sustentar uma persona insustentável nos obriga a parar. Encontrar-se com a sombra é como descer ao subsolo da própria alma, uma espécie de noite escura do ego, onde todas as máscaras caem e somos obrigados a olhar para a verdade de quem somos, não só o que gostaríamos de ser. Esse processo exige coragem, porque olhar para a sombra é se deparar com nossa raiva, inveja, vaidade, falsidade, mesquinharia, medo, orgulho ferido e tudo o que temos vergonha de admitir. Mas é também nesse mergulho que reside o potencial de cura. Jung não via a sombra como algo que deveria ser eliminado, e sim integrado. Ela precisa ser reconhecida como parte do self, a totalidade psíquica do indivíduo, pois apenas assim podemos deixar de ser dominados por ela. Um exemplo disso pode ser visto naqueles momentos em que percebemos que somos capazes de atitudes que antes julgávamos impensáveis. Quem nunca se surpreendeu com uma reação própria, com uma palavra dita no impulso, com um desejo que parecia estranho? Esses momentos desconcertantes são convites para reconhecer que há muito mais em nós do que imaginávamos. É nesse espaço que começa o trabalho de integração da sombra, quando aceitamos que somos, sim, contraditórios, ambíguos, humanos. O encontro com a sombra é um convite à humildade, pois desmonta nossas idealizações de perfeição e nos mostra a verdade crua da existência. Mas é também um renascimento. Ao reconhecer nossa escuridão, começamos a brilhar com mais autenticidade. Não é coincidência que muitas tradições espirituais, mitos e narrativas de heróis falem de uma descida ao inferno antes da redenção. Orfeu desce ao Hades, Jesus enfrenta o deserto, Buda encara Mara. Esses arquétipos representam simbolicamente o mesmo movimento interior que Jung propõe, descer até onde temos medo de ir, para então emergir com uma consciência mais ampla. Enfrentar a sombra não é ceder a ela, mas conhecê-la, dialogar com ela, encontrar seu lugar no nosso ser. O verdadeiro amadurecimento emocional não é a ausência de conflitos internos, mas a capacidade de viver com eles sem se destruir. Quando deixamos de temer a sombra, paramos de fugir de nós mesmos, e só então podemos começar a viver com autenticidade. Se a sombra individual é composta pelas partes reprimidas da psique de uma pessoa, a sombra coletiva é o que acontece quando uma cultura, uma nação ou um grupo inteiro reprime certos aspectos humanos e os projeta para fora, criando inimigos simbólicos.
Jung observava com atenção os movimentos políticos e sociais do século XX e alertava para os perigos de uma sombra coletiva não reconhecida, e seus insights continuam assustadoramente atuais. Quando uma sociedade valoriza apenas certos comportamentos ou ideias e rejeita outras como inaceitáveis, ela produz um campo inconsciente coletivo onde as características rejeitadas não desaparecem, mas voltam em forma de preconceito, polarização, intolerância e até violência. Um exemplo histórico claro disso foi o nazismo, em que toda uma nação, em crise de identidade e orgulho ferido, projetou sua sombra em um outro. Os judeus, os ciganos, os dissidentes, culpando-os por tudo que havia de errado, o que culminou em uma tragédia humana sem precedentes. Mas não precisamos ir tão longe para enxergar isso. Basta observar como nas redes sociais, por exemplo, grupos se organizam em torno do ódio ao diferente, à opinião contrária, à figura pública que representa algo que o grupo não tolera em si mesmo. É comum vermos moralismo excessivo, cancelamentos, linchamentos simbólicos, tudo isso como sintomas de uma sombra coletiva sendo projetada. Na prática, o que é reprimido no nível social ganha forma nas instituições, nos discursos e até nas leis. Quando uma sociedade reprime o feminino, por exemplo, veremos misoginia institucionalizada, desigualdade de gênero e violência sexual disfarçada de cultura. Quando se reprime a emoção, a vulnerabilidade, o medo, veremos homens violentos, sociedades militarizadas, guerras e competição desenfreada. A sombra coletiva atua de forma insidiosa porque é reforçada por todos e ninguém se responsabiliza por ela. Projetamos no inimigo externo tudo o que tememos ou detestamos em nós como grupo: a fraqueza, a corrupção, a imoralidade. Assim, criamos demônios simbólicos para justificar nossa agressividade, nosso ressentimento, nossa frustração. Jung nos convida a romper esse ciclo com a consciência. Ao reconhecer que cada grupo humano carrega dentro de si luz e sombra, potencial criador e destruidor, podemos sair da lógica da guerra eterna entre bons e maus e começar a pensar em integração. Isso não significa compactuar com injustiças, mas sim compreender que o mal que vemos fora também pode nascer dentro, e é só através desse reconhecimento que ele pode ser contido. Um povo que não reconhece sua sombra está sempre à beira de repetir os mesmos erros. O trabalho com a sombra não é só pessoal, é também político, histórico, cultural. Cada vez que um indivíduo assume responsabilidade por sua sombra, ele contribui para um coletivo menos cego e menos perigoso. Poucos contextos revelam tanto a nossa sombra quanto os relacionamentos íntimos. É no amor, na convivência diária, na intimidade emocional, que as máscaras tendem a cair e o inconsciente começa a operar com força total. Jung dizia que o parceiro muitas vezes se torna um espelho onde projetamos não só os nossos desejos reprimidos, mas também nossas feridas, expectativas idealizadas e partes inteiras do nosso ser que ainda não conhecemos. Por isso, no início de um relacionamento, somos muitas vezes tomados por uma espécie de encantamento. Vemos no outro tudo aquilo que gostaríamos de ser ou viver e ignoramos os sinais de que há também ali uma realidade complexa, ambígua e humana. Essa projeção positiva, que Jung chamava de ânima e ânimos, as imagens internas do feminino e do masculino em cada um de nós, é o combustível das paixões arrebatadoras. No entanto, com o tempo, essa fantasia começa a se dissolver e o outro, antes idealizado, começa a nos frustrar, irritar, decepcionar. É nesse ponto que a sombra entra em cena. Começamos a ver no outro características que não toleramos, e muitas vezes essas características estão ligadas a algo que não reconhecemos em nós mesmos. Uma pessoa que não suporta críticas pode se envolver com alguém mais direto ou sincero e a relação se torna um campo de batalha, mas na verdade é a sua própria dificuldade em lidar com insegurança que está sendo exposta. Outra pessoa pode viver projetando no parceiro o papel de cuidador, exigindo uma atenção constante e depois acusá-lo de sufocar, quando na verdade há uma carência não resolvida que nunca foi enfrentada. Relações amorosas são assim, potentes e perigosas porque nos revelam. E quando não reconhecemos a sombra que projetamos no outro, corremos o risco de entrar em padrões repetitivos, os mesmos conflitos, as mesmas dores, os mesmos rompimentos, como se estivéssemos condenados a repetir até aprender. Esse ciclo só é interrompido quando começamos a assumir responsabilidade pelo que sentimos, quando conseguimos dizer, isso que vejo no outro também está em mim.
Isso não significa aceitar abusos ou justificar comportamentos tóxicos, mas sim entender que toda relação tem um aspecto simbólico e que as reações emocionais intensas costumam revelar partes nossas que precisam ser olhadas. O amor, então, se torna uma oportunidade de autoconhecimento, não apenas um refúgio emocional. Quando duas pessoas estão dispostas a enxergar suas próprias sombras e a dialogar a partir disso, o relacionamento deixa de ser um campo de projeções inconscientes e se transforma em um espaço de crescimento mútuo. A verdadeira intimidade começa quando paramos de exigir que o outro nos complete e começamos a construir uma relação baseada em presença, consciência e respeito pela complexidade de cada um. Amar, no fim das contas, é também um ato de coragem psicológica. Jung nos lembra que todos usamos máscaras e isso não é necessariamente um problema. A persona, termo que ele usou para descrever essa face social, é uma adaptação necessária. Ela nos permite conviver, trabalhar, amar, pertencer. O problema começa quando confundimos a máscara com o rosto, ou seja, quando passamos a acreditar que somos apenas aquilo que mostramos aos outros. A persona é construída desde cedo. Aprendemos que para sermos aceitos, precisamos esconder certas emoções, evitar certos comportamentos, exagerar outros. A criança que descobre que só recebe afeto sendo boazinha pode desenvolver uma persona dócil, mas reprimindo toda a raiva legítima. O adolescente que percebe que sua sensibilidade não é bem-vinda pode criar uma persona fria e distante. Aos poucos, o eu autêntico vai sendo encoberto e a sombra vai crescendo. Vivemos então num teatro social onde todos representam papéis: o profissional eficiente que sofre de pânico escondido, a mãe devotada que se sente sufocada, o artista livre que teme intimidade. A persona, quando não é flexível e consciente, se torna uma prisão. O preço disso é uma sensação constante de falsidade, de cansaço existencial, como se estivéssemos o tempo todo atuando. E essa atuação tem efeitos psíquicos profundos. Ela exige repressão, e onde há repressão, há sombra. O problema é que quanto mais investimos na persona, mais negamos o que está fora dela. E quanto mais negamos, mais nos sabotamos. Um exemplo comum: a pessoa que construiu uma persona de forte, inabalável e vive se orgulhando disso. Ela não se permite chorar, pedir ajuda ou admitir cansaço. Com o tempo, essa repressão cria uma tensão interna que pode se manifestar em crises de ansiedade, dificuldade de conexão emocional ou explosões de raiva aparentemente sem motivo. A persona, nesse caso, age como uma armadura, protege, mas também isola. Jung dizia que o processo de individuação, ou seja, tornar-se quem se é, exige atravessar a persona. Não se trata de destruí-la, mas de perceber que ela é apenas uma parte do self, e não sua totalidade. É preciso desidentificar-se dela para que outras partes da psique possam emergir. Isso pode ser assustador. Abandonar uma imagem construída durante anos exige vulnerabilidade. Mas também é libertador. Ao deixar cair a máscara, abrimos espaço para a autenticidade. E essa autenticidade não é perfeita nem idealizada, é contraditória, falha, humana. A sombra começa a ser integrada quando conseguimos dizer sim, eu também sou isso, para aquilo que antes escondíamos. O teatro social continuará existindo, mas ao menos não viveremos apenas no palco. Poderemos finalmente conhecer os bastidores da nossa própria alma. Apesar de operar nas profundezas do inconsciente, a sombra se manifesta em pequenos detalhes da vida cotidiana, muitas vezes de forma sutil, outras vezes como um rompante incontrolável. Ela não precisa de ocasiões dramáticas para emergir, basta um trânsito lento, uma crítica inesperada, uma comparação involuntária. Um dos sinais mais evidentes de que a sombra está agindo é quando temos reações desproporcionais. Sabe quando alguém faz um comentário aparentemente inofensivo e aquilo nos atravessa como uma ofensa brutal? Ou quando sentimos uma raiva explosiva diante de algo trivial? Isso é muitas vezes a sombra tocando uma ferida oculta. Outro sinal clássico é a tendência de julgar com severidade os comportamentos dos outros. Quando uma atitude nos incomoda intensamente, mais do que a situação justifica, há grandes chances de estarmos diante de uma projeção. Por exemplo, aquela pessoa que se incomoda profundamente com a falsidade alheia, mas que vive adaptando seu discurso para agradar, talvez esteja projetando sua própria dificuldade de autenticidade. Ou o indivíduo que não tolera preguiçosos, mas que se cobra produtividade excessiva, talvez esteja em guerra com sua própria necessidade de descanso. A sombra também se revela nos lapsos, esquecimentos curiosos, erros repetidos, acidentes aparentemente bobos.
Jung chamava isso de sincronicidades sombrias, quando o inconsciente dá um jeito de se manifestar através do corpo ou dos eventos. Outro canal muito potente da sombra são os sonhos. Sonhar com perseguições, animais ferozes, figuras ameaçadoras ou ambientes caóticos pode indicar que conteúdos reprimidos estão tentando emergir à consciência. Claro que nem todo sonho tem esse caráter, mas observar os símbolos oníricos com atenção pode nos dar pistas valiosas sobre o que está pedindo integração. Além disso, a sombra costuma se manifestar nos momentos em que estamos sob pressão, cansados, emocionalmente fragilizados. É nessas horas que o piloto automático falha e o inconsciente assume o volante. Podemos dizer coisas cruéis, agir de forma impulsiva, repetir padrões destrutivos e depois nos perguntamos: por que fiz isso? A resposta quase sempre está em algum ponto cego dentro de nós. Mas o mais importante é lembrar que reconhecer esses sinais não é motivo para culpa ou vergonha, muito pelo contrário. Cada manifestação da sombra é uma oportunidade de autoconhecimento. O que nos incomoda pode nos ensinar. O que nos tira do sério pode nos mostrar onde ainda há dor. E o que rejeitamos pode, com o tempo, se tornar uma força criativa. A sombra, quando ignorada, sabota. Quando acolhida, ensina. É no cotidiano, nas entrelinhas da rotina, que o inconsciente sussurra seus segredos. Cabe a nós aprender a escutar. Embora muitas vezes associemos a sombra apenas ao que é feio, doloroso ou destrutivo, Jung foi enfático ao dizer que ela também contém tesouros. A sombra não guarda só aquilo que rejeitamos por ser ruim, mas também o que foi suprimido por não se encaixar no que esperávamos ser. Quantas pessoas reprimem sua sensualidade, criatividade, ousadia, senso de humor ou capacidade de liderança porque aprenderam que isso era inadequado, perigoso ou egoísta? Essas forças não desaparecem, elas se alojam na sombra e, ao serem negadas, acabam se manifestando de forma distorcida, como inveja, sabotagem, ressentimento ou crise existencial. Quando conseguimos encarar essa sombra e integrá-la, passamos a ter acesso a uma vitalidade que antes estava bloqueada. Jung dizia que não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. Isso significa que a verdadeira transformação não está em negar a sombra, mas em reconhecê-la como parte da totalidade do self. Muitos artistas, por exemplo, acessam sua sombra ao criar. A dor, o absurdo, a loucura, tudo isso pode ser convertido em música, literatura, teatro, pintura. Grandes obras surgem justamente desse mergulho no inconsciente. Mas isso não se aplica apenas à arte. A sombra também pode alimentar decisões corajosas, mudanças de rumo, relações mais autênticas. Quando alguém que sempre foi passivo começa a se posicionar, é sinal de que está acessando sua agressividade reprimida de forma consciente. Quando alguém que sempre se viu como lógico e racional descobre um lado espiritual, intuitivo, sensível, também está acolhendo partes sombreadas. A integração da sombra, portanto, amplia o repertório emocional e existencial do indivíduo. Nos tornamos mais inteiros, menos presos a rótulos, mais livres para viver com profundidade. Isso não significa virar uma pessoa perfeita ou sem contradições, mas sim viver com mais congruência entre o que se sente, se pensa e se faz. Curiosamente, ao integrar a sombra, muitas das nossas angústias perdem força. Aquilo que antes nos aterrorizava se torna familiar. Descobrimos que o monstro no porão era, na verdade, um pedaço esquecido de nós mesmos pedindo espaço. É como se a energia que antes era usada para manter tudo reprimido pudesse agora ser usada para construir, criar, amar, transformar. A sombra, quando acolhida, vira potência. O trabalho é árduo, mas libertador. É como esculpir uma estátua de si mesmo a partir de um bloco bruto, onde cada pedaço rejeitado é, na verdade, matéria-prima para se tornar inteiro. No centro da psicologia junguiana está o conceito de individuação, o processo pelo qual o indivíduo se torna verdadeiramente ele mesmo, integrando as várias partes da psique em uma totalidade viva. E não há individuação sem confronto com a sombra. Esse não é um caminho teórico, mas vivencial. Não basta entender a sombra com a mente, é preciso senti-la, reconhecê-la nos próprios gestos, escolhas, repetições. Jung dizia que não se cura aquilo que não se enfrenta, e enfrentar a sombra é abrir mão da ilusão de ser bom, puro, controlado o tempo todo. É aceitar que somos ambíguos, contraditórios e que a luz só se torna real quando reconhece a escuridão. O processo geralmente começa com uma crise, um colapso emocional, uma ruptura inesperada, uma perda, um esgotamento. Esses momentos não são sinais de fracasso, mas convites do inconsciente para um reencontro profundo.
O ego, que até então dominava o palco, precisa recuar para que outras vozes internas possam ser ouvidas. Isso exige coragem, porque a sombra não vem com delicadeza. Ela vem com dor, desconforto, vergonha. Mas ao invés de fugir disso, o caminho é acolher, escutar o que a raiva está dizendo, o que o medo está escondendo, o que a tristeza está revelando. É nesse momento que a terapia pode ser um espaço sagrado, onde a pessoa não precisa mais fingir, onde pode se permitir ser inteira, sem censura. Mas não é só no consultório que esse trabalho acontece, ele está nas conversas difíceis que evitamos, nas decisões que tomamos com mais consciência, na escolha de não reagir automaticamente. Enfrentar a sombra é começar a diferenciar o que é verdade em nós do que é repetição cega. É perceber que nem toda emoção precisa ser atuada, mas nenhuma deve ser ignorada. É reconhecer que o outro não é um inimigo, mas muitas vezes um espelho. E com o tempo, o que era incômodo vira familiar, o que era escondido vira força, o que era dor vira sabedoria. A individuação é um caminho sem fim, porque o self é infinito em suas possibilidades. Mas a cada passo nesse percurso, a vida se torna mais real, mais encarnada, mais significativa. Não vivemos mais apenas para agradar ou sobreviver, mas para ser, com tudo o que isso implica. E esse ser não é um ideal platônico, mas uma presença viva, falha, honesta. Enfrentar a sombra é, paradoxalmente, o ato mais luminoso que se pode realizar. Ao final dessa jornada junguiana pela sombra, a pergunta que fica não é como eliminar minha escuridão, mas como conviver com ela de forma consciente e criativa. Viver com a sombra não é um estado de iluminação estática, mas uma prática contínua de presença, escuta e responsabilidade. A sombra não desaparece porque a compreendemos, ela apenas muda de forma, se transforma, acompanha o movimento da vida. A cada nova fase, novos aspectos emergem. A sombra do pai que nunca quis ser autoritário, mas repete padrões. A sombra da pessoa que envelhece e se vê confrontada com a perda da vitalidade. A sombra da espiritualidade que vira orgulho, da bondade que esconde medo de confronto. Ou seja, a sombra não é um capítulo encerrado, mas um diálogo que se renova. O diferencial está em como nos relacionamos com ela, com medo, negação e culpa, ou com curiosidade, respeito e compaixão. Quando olhamos com honestidade para nossas reações, julgamentos e compulsões, sem tentar nos justificar ou culpar os outros, abrimos espaço para algo novo acontecer. Esse novo não é um eu ideal, mas um eu mais real, menos fragmentado, mais integrado. E isso tem efeitos diretos na forma como lidamos com o mundo. Passamos a ter mais empatia, porque entendemos que todos carregam suas sombras. Julgamos menos, escutamos mais, reagimos com menos impulsividade. As relações se tornam mais profundas porque deixamos de exigir perfeição e nos permitimos vulnerabilidade. A vida ganha textura porque não é mais uma performance, mas uma experiência sentida. Inclusive, vivenciar a sombra nos conecta com o sagrado, no sentido mais amplo. Percebemos que há algo misterioso operando em nós, algo que nos desafia e nos transforma. Essa consciência de que somos mais do que o ego pode abarcar nos leva a uma humildade existencial, não a submissão, mas a reverência por tudo o que é humano. Viver com a sombra é, portanto, aceitar que a vida não é feita de certezas, mas de integrações. É deixar de buscar um ideal inalcançável e começar a cultivar presença. É parar de fugir de si mesmo e, finalmente, sentar-se consigo, com tudo o que se é, com tudo o que ainda está por vir. Jung não nos convida à perfeição, mas à inteireza. E ser inteiro, no fim das contas, é ser capaz de caminhar com a luz acesa por dentro, mesmo quando o caminho passa por lugares escuros. Porque agora sabemos, a sombra não é inimiga, é uma parte nossa que só quer ser reconhecida.